Oi, Paulo. Hoje, aqui no quadro Emprego e Carreira, a gente vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Afinal de contas, todo mundo teve, já teve ou vai ter, infelizmente, algum problema relacionado aí ao trabalho. Então, a gente vai ajudar aqui com algumas dicas do Marcos Tonin para saber como lidar com algumas situações. Afinal de contas, viver em sociedade é um pouquinho difícil, né, Marcos? Sempre tem problema. Não é fácil. Relacionamento passou de um, a gente começa a ter problema, né, Débora? Prazer falar contigo. Tudo bem, Paulo? Prazer estar com vocês mais uma semana. Com certeza. Então, a gente vai começar aqui com a pergunta da Fernanda, ela que é lá de Ribeirão Preto, e a pergunta dela é o seguinte: eu acho que todo mundo já teve essa dúvida da Fernanda. Como pedir um aumento? E aí? Chegar no chefe e falar, quero receber um pouco mais. Como é que fazer isso? De uma maneira sem parecer presunçosa, ao mesmo tempo apresentar bons argumentos, né? Porque senão pedir só por pedir também não dá, né? Não dá, Débora, mas dá um nervoso pedir aumento, né? Fernanda, obrigado pela sua pergunta. Esse é um momento realmente de muita tensão, né? Porque como é que eu faço para pedir aumento? Então, quando você estiver disposta, Fernanda, e você acha que é o momento, o que você deve é se preparar justamente para essa conversa e, principalmente, se preparar para o não, porque pode ser que a resposta seja negativa. Tá? Então, o fato de ser negativo não significa que você não é reconhecida, de que você não mereça. Então, é importante a gente entender muitas vezes os tempos e os movimentos das empresas. Né? Então, melhores períodos para você pedir, né, aumento, ele é sempre, às vezes, no início do ano. Então, ou seja, nós estamos num bom período e no início do segundo semestre. Então, imagina que você vai falar com o teu chefe. Então, o que você deve fazer é, olha, fulano, né? Eu vim aqui porque eu queria falar sobre as entregas que eu fiz no último ano ou nos últimos anos. Né? Eu queria entender qual é o seu nível de satisfação com isso, mas você já sabe que são boas entregas, tá, Fernando? Não vai falar só do ruim, não. Tem que falar daquilo que você entregou bem. Então, falar das entregas faz com que o seu gestor comece a materializar, né, na cabeça dele naquele momento que tipo de profissional que você é e o que você está agregando para a companhia. Caso você tenha uma situação aonde você nunca pediu aumento para o teu chefe e você vai apresentar os teus resultados, você pode seguir por esse primeiro caminho. E o segundo também é o seguinte, fulano, me fala uma coisa, eu já estou na companhia há um tempo, tenho entregado tais resultados, eu gostaria de entender o que eu preciso entregar mais, mostrar mais para a companhia para que eu tenha um aumento de salário. E quando você fala de aumento de salário, vamos falar de algo palpável, algo possível. Não falar, eu quero que você dobre o meu salário. Eu quero ganhar que nem o fulano da outra área, porque todo mundo ganha dinheiro menos eu. Então, você foque naquilo que é possível. Em geral, quando a gente fala de um aumento, de um mérito, Débora, as empresas elas ficam dentro de alguns parâmetros. Então, o que a gente vê hoje para você ser promovido, para você ter um aumento? Claro que o céu é o limite, dependendo do momento da companhia e das entregas que você fez. Mas nesse caso, Fernanda, as empresas giram em torno de 5 a 7 ou 5 a 9%. Fale sobre critérios. Então, quais são os critérios que você está utilizando para me falar não? De repente, eu falo assim, Fernanda, Marcos, olha, eu preciso que você ainda faça um curso X, eu preciso que você entregue tal resultado, eu preciso que você se empenhe mais em tal coisa. Escute o feedback, se é algo que você ainda não fez, implemente, e aí você já pode também estabelecer uma próxima data com o seu gestor para falar sobre isso. Ou seja, olha, fulano, eu vou implementar, obrigado pelo seu feedback, eu vou implementar essas ações, a gente pode conversar daqui a 6 meses, daqui a 8 meses? Qual o prazo que você acredita que a gente possa sentar para conversar e falar sobre isso de novo? Inclusive, se você está aí em casa e também tem dúvidas aí de alguma coisa relacionada ao seu emprego, à carreira, escreve aqui para a gente, o WhatsApp está aparecendo aí na tela, manda a sua pergunta, não esquece de escrever o seu nome, a cidade de onde você está mandando essa mensagem e escreve lá a sua dúvida que a gente aqui no próximo quadro vai responder aqui para você e vai te ajudar. Agora vamos para a pergunta da Patrícia, ela que é da cidade de Ourinhos, ela diz o seguinte, a Patrícia está com um problema grande. Ela não se dá bem com o chefe, está aí com problema de relacionamento e ela quer dicas para melhorar essa relação. Aí diz que ele não vai com a cara dela, ela não vai com a cara dele. Bom, aquela coisa, né? E aí, o que fazer? Pois é, Patrícia, olha só, não é uma situação fácil, até porque eu não sei se você sabe,
mas mais de 80% das demissões que acontecem, pedidos de demissão, que acontece a empresa, ela não pede demissão da empresa, ela pede demissão do gestor. Olha que coisa, ou seja, aquilo que você está vivendo não é algo que é raro, é uma coisa que muitas pessoas passam por isso. Então, em primeiro lugar, acho bacana que a sua pergunta nos leva a crer o seguinte, que você quer resolver esse problema, né? Ou seja, é uma situação que você já identificou e que você sabe que ela pode ser resolvida, né? Então, assim, num primeiro lugar, é entender qual é o nível de esgotamento que já está essa relação. Então, você falou que um não vai com a cara do outro. Ora, muitas das vezes, nós não vamos gostar de 100% das pessoas que trabalham com a gente, mas a gente pode respeitar e admirar o trabalho que elas executam. Entretanto, em se falando de um gestor, existem dois caminhos. O primeiro é você identificar onde é que você consegue flexibilizar isto, desde que isso não passe sobre os seus valores pessoais, tá? Valores, princípios e moralidade que você tem. Então, se isso esbarra nessas questões, esqueça e eu sugiro que você realmente encontre um outro emprego. Caso não seja isso, seja só uma questão de ponto de vista, veja, as empresas e as equipes, elas só crescem com pontos de vistas diferentes. Sabe, Débora, a gente está passando por um período onde a gente tem uma nova geração chegando no ambiente de trabalho. E muitas das vezes, essa nova geração, não sei se é o caso da Patrícia, talvez não seja, mas muitas das vezes, essa nova geração encontra aquilo que é uma negativa como uma frustração, aquilo que é difícil como algo que não deva ser enfrentado. E quando a gente enfrenta a situação, a gente descobre coisas muito relevantes e crescimento muito importante pessoal, né, tanto para a gente quanto para as novas iniciativas. Então, uma boa conversa vai fazer com que isso você coloque em pratos limpos para que você tome uma primeira iniciativa, né? Porque sem isso a gente não consegue saber por onde caminhar, porque pode ser uma questão de flexibilidade, de empatia, porque isso também acontece, né, Débora? Às vezes a gente até admira a pessoa, tudo, mas não tem empatia, né? Não tem aquela química, e aí não tem o que seja feito, porque o ser humano, ele é feito também dessas relações. Então, identificar o que está acontecendo, tome a iniciativa de falar com o teu gestor para você ter uma conversa franca, identificar os pontos e, a partir daí, então, tomar a sua ação. Seja deixar o teu emprego e buscar novas oportunidades ou corrigir uma situação como essa. Bom, aí ficou a dica para a Patrícia. Agora a gente vai para a nossa próxima questão aqui, que é do Jair de Campinas. Ele escreveu falando que tem dificuldades de implementar novos projetos. Ele não consegue aí emplacar as ideias, né? Ele passa ainda para a chefia, mas ainda não conseguiu que nada realmente fosse para frente. O que ele pode fazer para ser mais assertivo aí na hora de implementar novos projetos? Muito bem, Jair. Olha que interessante a sua pergunta, né? Você, pelo que eu entendi, você é um profissional que tem, né, a iniciativa de levar novos projetos, novas ideias, mas não consegue, como a Débora falou, emplacar, né? E o emplacar, às vezes, não é fácil mesmo, porque a gente, às vezes, precisa de muitas iniciativas para que uma delas seja aceita. Então, isso também é importante, tá? Não é na primeira iniciativa, às vezes não é na segunda, na terceira. A gente precisa compreender o que nós estamos oferecendo e o momento da companhia. O que eu vou sugerir para você é o seguinte: entenda aquilo que você está vendendo, né? Então, ou seja, você está vendendo uma ideia, você está vendendo uma nova possibilidade para a companhia. Então, se você está vendendo, você precisa ser, nesse momento, um vendedor de ideias, de inovação, de projetos. Então, entendendo a sua viabilidade, entendendo os recursos que eu preciso para implementar isso, né? Ou seja, os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos estruturais que a empresa precisa para poder implementar. Mas, principalmente, vou sugerir que você encontre qual é o objeto de desejo desse seu projeto. E o objeto de desejo para uma empresa, significa o seguinte: o que é que eu, quanto empresa, vou lucrar, vou ganhar com isso? E se você aí de casa também tem uma dúvida, uma pergunta aí, algum problema que você está passando no seu emprego, ou ainda quer uma orientação de carreira, manda sua pergunta aqui para a gente. O WhatsApp está aí na tela, manda aí com o seu nome, a cidade de onde você está falando e o que você quer ver aqui no quadro de carreira e emprego. Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Acho que hoje a gente conseguiu cobrir aí temas bastante interessantes e vão ajudar não só quem perguntou, mas quem está em casa também assistindo. Perfeito, Débora, foi ótimo. Também gostei muito dessa interação. Espero que nós possamos receber muitas perguntas que certamente nos ajudam tanto a refletir
quanto também a ter algumas dicas, né? Foi um prazer estar com você. Um grande abraço para você, para quem nos assiste e para você também, Paulo. Até a próxima. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Eu volto com você aí no estúdio, Paulo.